Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Agora a gente vai resolver uma questão do SESP que trabalha com certo e errado. Essas questões elas são um pouco mais complexas e elas exigem um conhecimento mais profundo de língua portuguesa, além de que o candidato ele deve se adaptar à metódica da banca, né? Mas vamos analisar com calma a questão para chegar ao gabarito. Vamos lá. Nós temos o segmento. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz a respeito da argumentação racional. Aí nós temos, afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Primeiro ponto, o que é agente? Agente é aquele que pratica determinada ação. Quando eu digo, por exemplo, eu comi o bolo, o agente é o pronome pessoal do caso reto eu, a pessoa que pratica a ação. No caso, este pronome pessoal do caso reto que atua como sujeito simples do período. Vamos analisar o segmento. Afirma-se, às vezes, que a justiça, nós devemos perceber o quê? A maldade da banca consiste em intercalar o quê? Esse adjunto adverbial de tempo. Às vezes, é uma locução adverbial temporal, né? E lembrando que as locuções adverbiais, adjetivas, conjuntivas ou prepositivas com palavras femininas têm um acento grave indicador de crase, o quê? Automático, né? Às vezes é uma locução adverbial temporal e atua sintaticamente como adjunto adverbial de tempo. Perceba que só contém duas palavras, né? Então as vírgulas aí são facultativas. Elas são utilizadas por questão enfática, né? Eliminando isso do período para a análise ser feita de uma forma mais precisa, nós temos: afirma-se que a justiça não diz. Nós podemos substituir esse afirma-se que é justiça por afirma-se isso, ou melhor, isso é afirmado. Quando eu faço essa substituição e essa possível inversão, o que eu comprovo? Eu comprovo aí que nós temos uma voz passiva sintética, né? Lembrando que a voz passiva sintética ela é formada por um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que é transitivo direto e indireto, essa outra nomenclatura, né? Verbo transitivo direto e indireto é aquele que a ação contida exige dois complementos, um não intermediado por preposição, que é o objeto direto, e outro intermediado por preposição, que é o objeto indireto. No caso, nós temos o verbo afirmar. Quem afirma, afirma algo, né? Um verbo tradicionalmente transitivo direto, né? Agora nós temos afirma-se isso. Afirmar, verbo transitivo direto. O se, ele é o pronome passivador, né? E o que tem após, a partir do que é o quê? É o chamado sujeito oracional ou oração subordinada substantiva subjetiva, né? Afirma-se isso, que a justiça não diz, é o quê? É o sujeito oracional do período. Eu posso ratificar isso como? Invertendo a estrutura. Isso é afirmado, que a justiça não diz, é afirmado. Agora, o que a questão quer saber? A questão quer saber se o pronome se indica que o quê? Que não existe um agente responsável. Perceba uma coisa, o simples fato de afirmar dá a entender o quê? Por mais que exista um sujeito oracional, isso dá a entender que você não tem o quê? Um agente. Só que não é bem isso que a questão quer dizer. A questão ela está trabalhando no conceito de que alguém afirma, só que você não sabe quem é. Ou seja, você pode ter alguém que afirma que está oculto ou que está indeterminado. Agora, alguém que não existe, não tem como uma afirmação ser feita por um ser inexistente, ou ninguém afirmar nada. Não faz sentido. Então existe um agente, só que esse agente ele não está explícito. Como ocorre em outros contextos, como o exemplo que eu dei, né? Um exemplo bem simples e trivial, o que acontece? Nós tínhamos um pronome pessoal do caso reto sendo um agente, praticando a ação diretamente. Aí o que acontece? Nós temos sim um agente, só que o agente ele não está o quê? Ele não está explícito, ele está implícito, ele pode estar oculto ou indeterminado. Então, o que ocorre na questão? A questão está errada por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos um agente, ele só não está explícito. Não é possível afirmar que o quê? Que não existe um agente.
Não existe um agente é a mesma coisa que a gente dizer que o quê? Que existe um sujeito inexistente ou uma estrutura do tipo, né? E não é o que ocorre no período. Nós temos um sujeito oracional, não podemos pensar pelo contexto que foi dado, por esse pouco contexto, quem afirma alguma coisa, mas que alguém afirma alguma coisa, nós sabemos, né? Então, o gabarito da questão aí é errado, porque existe sim um agente, ele só não está explícito. Gabarito da questão, então, errado. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.